passagem abençoada. Amém? Amém. Aqui, Satanás começa seu trabalho. Começa a testar, a tentar Jesus. Sabia que o corpo estava debilitado. Sabia que o corpo jejuava 40 dias e 40 noites. Sabia que não tinha bebido nem água. Faça jejum não, meu irmão. Eu estou vendo muito crente fazendo jejum de dor. Faz o jejum que você suporta e apresenta a Deus e seja agradável a Deus. Que chegue às narinas do Senhor agradável. Eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Você vai adoecer, perigoso você morrer, isso não vai agradar o coração de Deus. E muitos jejuns que a gente podia estar fazendo, não fazemos. Não fazemos. Tem uns jejuns que são tão simples. Vou jejuar disso aqui, e aí Deus vai... Você mais agora, eu não vou jejuar disso aqui ainda. Escute. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Amém? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe disse: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adora ao Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. Amém? Amém. Que coisa, hein? Primeira coisa, Jesus, Deus, Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne, um Deus que veio na terra em forma de carne, nascido de uma mulher, sem pecado, virgem ainda, concebido pelo Espírito Santo. Só Deus pode realizar isso. Conhece o Pai intimamente, sabe das coisas do Pai e da vontade do Espírito, tinha tudo para usar aqui. Na primeira investida do inimigo, ele já podia ter ceifado o inimigo, mas esse era o propósito. Como que eu e você acreditaria nos feitos de Cristo se ele usasse o poder dele, para o benefício dele, para a vontade dele? Pensa, Dá, você não tem nada. Quem é você para levantar para cima de mim? Você observa aqui uma coisa muito interessante. A batalha, a guerra, foi em cima da palavra. Por isso que muitas vezes nós esquecemos do que fala lá na frente na palavra de Deus, do que nós somos exortados pelas cartas de Paulo, que nós somos exortados e ensinados muitas vezes lá. Quando a gente lê os textos lá de Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e de Efésios, e tantos outros textos, e não entendemos que para eu ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que eu sirva a Deus plenamente, a primeira coisa que eu tenho que ter é saber manusear a palavra. Tem gente que ora, tem gente que expulsa demônio, tem gente que profetiza, tem gente que... mas não conhece toda a palavra. Aqui o embate foi guerra
de espíritos? Não. Não. De quem sabe mais? De quem tem mais poder? Você podia rachar os dois ali, ó. Um fazia um poder, o outro riscava fazer outra coisa. Um fazia, mostrava o que era de Deus, o outro mostrava uma magia que era dele. Não. O embate se consolidava todo o tempo na palavra. Confrontou na palavra de Deus. Muitas vezes, querido, nós lemos texto da palavra de Deus, depois nós ficamos com um remorso, um pesar doido. Porque a revelação não era aquela. E a gente batia na tecla que era. Por isso que tem esse ensinamento de tempos e tempos. De quando você começou, neófito na fé, no leite ainda, nos rudimentos da palavra, naquilo que era o primordial para você começar. Por isso que a gente vem aprendendo. Coisas que falaram comigo lá no meu início. Que tristeza, não era nada daquilo. Coisas que me ensinaram lá atrás. O próprio Espírito de Deus me revelou depois, aí servo, ó, nada a ver comigo. Pô, Senhor, me perdoa, não sabia, eu era um neófito na fé. E hoje o Senhor nos serve banquete, maná espiritual todo dia. Maná espiritual todos os dias. Os dias que nós nos reunimos, nós temos maná extra que o Senhor nos entrega dentro da palavra. O que Ele fez, querido? Usou a palavra de Deus, usou de persuasão. Para quê? Para convencer o Senhor. Aqui está o maior exemplo deixado por Jesus. Para vencer as tentações, para vencer as propostas do inimigo, para vencer as coisas nessa terra. A palavra. A palavra. E eu ainda vou mais além com você, querido. Qual que foi a guerra aqui? A guerra foi na palavra, porque a palavra, se nós formos lá em Efésios, e se nós buscarmos lá em Efésios, nós vamos ver que lá fala que a palavra é a espada do Espírito. Efésios 6:17, parte A. É a palavra, é a espada do Espírito. Essa palavra. Como que nós vamos guerrear no mundo espiritual? Com esta palavra. Como que acontece curas, provisões? Com essa palavra. Curas duradouras, viu, querido? Coisas que não voltam mais. Coisas que não trazem problema e nem divisão mais nas nossas vidas. Você viu aqui a preparação para o ministério de Jesus? Ele falou igual João Batista: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está na terra, chegou a vocês. Arrependam-se. Voltem-se para Deus, cumpra a vontade de Deus. A aprovação dele, depois de um jejum de 40 dias, 42, em corpo físico. Doloroso, meu irmão. Doloroso. Ele estava com paz, sustentado, mas é doloroso. O corpo não suporta. Ele sentiu, pesou. Aí Deus ainda permitiu ele ser levado ao deserto. Foi lá, confrontar com o inimigo lá, guerra espiritual. Quando a gente tem uma batalha espiritual num sonho, como é que a gente acorda, né, Gabriel? Sem ar, passando mal e parecendo que você lutou boxe, fez um monte de luta. Você levanta todo quebrado e assustado. Tem que buscar o Senhor e tudo, e Deus já traz a resposta na palavra. Essa preparação foi uma preparação necessária para o êxito do ministério de Cristo na terra. Para que as pessoas vissem que o Senhor era o Senhor de todas as coisas que estava na terra para mudar a história. Para mudar a história. Satanás não queria que essa história fosse mudada. Você pode reparar aqui algumas coisas. Eu não vou entrar no profundo, que é mais complicado. Não demora e a gente não vai chegar num senso comum. 40 dias e 40 noites. O que aconteceu com o povo lá no deserto? 40 anos. Dia e noite. Aqui mostra como Moisés foi primordial para aquele tempo e como Jesus o era agora, tanto para aquele tempo como para esse tempo. E aqui mostra que, a palavra te mostra que todo o Antigo Testamento perfigura em Cristo, está em Cristo. Tudo é nele, por ele e para ele. E o inimigo não tinha essa totalidade.
Ele falou assim, alguma coisa ele tem que errar, ele tem carne. Ele tem carne. Ele tem carne. E ele buscava de todas as formas. O que ele queria com essas perguntas? Que Jesus usasse os seus dons sobrenaturais. Usasse a sua autoridade. Ele queria testificar isso, ele tinha autoridade de Deus mesmo, se ele tinha essa coisa do Pai mesmo. Ele não questionava se era filho, ele não quer saber se é filho de Deus, ele não quer saber, não. Quando Satanás investe, quando os demônios investem, o que eles querem, querido? O que eles querem? Saber se você é do Senhor mesmo, se você tem Cristo em você mesmo, sondar, se não tiver, ele vai lá, busca mais 7 espíritos e vem habitar em você, então são 8. Então, aquele primeiro vai lá e busca, opa, está vazio, só aceitou e já saiu do caminho, já não quer mais nada. Ele usou a palavra. O que é isso? Quando ele retrucava o Senhor, ele esperava o Senhor agir em poder, como ele é. Ele não. Ele usava a palavra. É incrível, se você acompanhar, olha o versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, ou vamos traduzir aí, já que és filho de Deus, né? Mas já que você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quero ver o sobrenatural. Quero ver o sobrenatural. Crente está assim hoje. Mexe não, que eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Jesus na minha vida, e eu vou fazer acontecer. Eu vou mandar Deus fazer esse conceito para você ver como é que é. Perdeu já, meu irmão. Perdeu, porque o próprio Senhor trata conosco. O próprio Senhor trata conosco. E Ele permite o ataque do inferno em nós, para ver se nós temos fé nele mesmo, para ver se nós temos Jesus de verdade mesmo, para ver se nós vivemos a vida de Deus mesmo. E ele ficou assim, né? Fala. Os anjos vão aqui, fala. Ele não. Ele responde à mesma altura, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso foi citado lá em Deuteronômio 8, versículo 3. Quando Moisés relatou os israelitas lá, falou que vocês têm que entender que esses 40 anos, dia e noite andando no deserto, foi para vocês entenderem que vocês dependem de Deus. Vocês dependem de tudo que procede da boca de Deus. Para nós não é diferente. Para nós não é diferente. Ele veio para dentro da palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta palavra, tudo que está aqui veio de Deus, que usou homens, usou mulheres para proferir essa palavra, para mostrar que há como vencer, que há como ser bênção, que passa pelas provas, mas dá glória a Deus. Amém? Amém. Muitas vezes que nós nos preocupamos, lembra quando Deus falou no início aqui, muitas vezes nós ficamos ansiosos com as outras coisas. Não ficamos ansiosos para que chega logo às 7h30 da noite para vir para o culto, e outros têm que estar aqui mais cedo, porque tem que estar aqui orando, tem que estar aqui guerreando. É ansioso que chega. Você pode ir lá em casa, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, minha roupa já está em cima da cama. O Senhor, permita trazer a palavra hoje, sendo a sua vontade. Tem misericórdia de mim, Deus. O dia inteiro, Senhor, ajuda. Senhor, perdoa. Senhor, eis-me aqui. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu rasgue aquilo tudo e traga outra coisa? Fala comigo. Mas não me deixa sem palavra, não. Não me abandona, não. Um anseio para poder estar com os irmãos, um anseio para poder estar aqui. Vai ser uma semana de dificuldade, vem coisas aí na frente que nós vamos ter que passar, nós vamos ter que guerrear, vamos ter que lutar. Se nós não reunirmos com o mesmo pensamento, a mesma vontade, a mesma fé, se nós reunirmos, cada um quer uma coisa, não funciona. Agora, se nós reunirmos para adorar esse Deus, como o inimigo te pega? Se você conhece a palavra,
Jesus usou a palavra como um homem comum, queridos. Ele não fez sinais, prodígios, maravilhas nenhum. Ele podia ter clamado ao Pai: vou te mostrar para você, diabo. Pai, manda os seus anjos e me servem. Vergonha. Não ia resolver o problema. Ia quebrar o ministério de Jesus. Ia quebrar o ministério de Jesus. Ele tinha que suportar todas as coisas em carne. Em carne. Sentir as coisas em carne. Confiar em Deus e a vida dele todinha na terra, na mão de Deus. Senhor, tudo que eu passar aqui, estou nas suas mãos. É isso que Satanás queria que ele usasse. Bom, ele é filho de Deus. Já que és filho de Deus, se és filho de Deus, pede a Deus que Deus vai fazer para você. Faz sinais, prodígios miraculosos. Se Jesus falasse com aquelas pedras para virar em pó, elas aconteciam. Se ele pulasse lá, os anjos já estavam lá. Se encerraria a guerra e a conversa. A guerra foi dentro da palavra. Nós perdemos que a nossa guerra não fica dentro da palavra. Fica dentro dos nossos questionamentos, da nossa vontade, do nosso querer, de tudo que nós queremos e não do que Deus quer. Conheço, eu fiz, eu participo, e não acontece. Por quê? Porque não cumpre a palavra. Jesus respondeu para ele o quê? Nem só de pão vive o homem, meu filho, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha a situação que está no nosso país. Se vier um desemprego em massa, você vai viver como? O que procede da boca de Deus. O que procede da boca de Deus. E o que procede da boca de Deus, ele nunca viu ninguém mendigar o pão quando busca a presença do Senhor. Reclamamos, mas nós temos tudo. Reclamamos, mas tem carro parado dentro da garagem. Se Deus tirar, você volta para o inferno, porque o carro é seu Deus. Reclamamos, temos comida dentro da despensa. Meu irmão, a coisa mais gostosa tem que comer arroz, feijão, ovo e couve. Ah, maravilha. Sério, estou falando sério. Estou falando, é sério. É saudável. É saudável. Mexidão que todo mundo fica querendo. Amém? Então, muitas das vezes nós temos e reclamamos. Esse maná, Deus, eu quero é codorniz. Eu quero comer um lombo de um touro. Você come o lombo do touro e morre. Morre engasgado. Foram 23 mil que, ó, não suportou. Comeu tanto que sufocou com a comida. Que isso, Deus? Servir para comer isso. Glória a Deus. O diabo ficou satisfeito? Tá. Você me desafiou na palavra? Então vou te desafiar você também. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa. Colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará a ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91, né? O pessoal pega o Salmo 91 em Deusa. O Salmo 91 que é o meu amuleto, que é meu Deus. Não, o Deus que fala no Salmo 91 é só Deus. E é Ele que vai fazer na sua vida. E se caso for necessário para Ele dar ordem aos anjos, Ele dá, para trazer o livramento. Você é crente mesmo? Pula na frente desse carro aí. Você é crente mesmo? Entra na frente dessa bala aí, ó, desse revólver aí. Você é crente mesmo? Você é crente mesmo? O tempo todo tentando, o tempo todo acusando, o tempo todo manipulando, o tempo todo fazendo você desistir do propósito e aceitar a proposta. Uma proposta boa, hein? Testar o meu poder agora. Tem gente que está assim. Tem gente que está assim. Tem gente que está dando ordem para Deus. Tem gente que está falando umas asneiras aí que eu estou abismado. E já é de bons tempos, viu? Bons tempos. Eu sou da opinião seguinte:
falou aquilo que não era vontade de Deus, volta e fala o que é vontade de Deus. E falou aquele tempo, eu estava no tempo da ignorância, meu irmão. Agora eu estou no tempo da graça, agora eu entendi o que Deus falou. É muito mais bonito, é muito mais honesto. Não, mas continua tocando bonde. Aí escreve best-seller, aí escreve um monte de livro, a asneira continua, naquele monte de livro, um monte de best-seller. Aí você lê, nossa, o pastor está pregando tudo errado lá. Nós temos que pregar no grego, no original, no hebraico original. Vai para o inferno, meu irmão. Vai para o inferno. Se trazer no original, a metade da Israel de Deus morre. Por que Deus ordenou que houvesse uma separação de idiomas, de línguas? Lá no Babel, confusão de línguas. Por quê? Todo mundo até ali falava uma língua só, um idioma só. Todo mundo andando junto, falando o mesmo idioma, a mesma língua. Bom, então nós somos igual a Deus. Então nós vamos construir uma torre, bem alta mesmo, e vamos afrontar Deus. Se possível, essa torre eu quero que toque ao céu. Todo mundo a mesma língua. Aí o que Deus fez? Então tá, repartiu em línguas. Quando eles começaram, ó, até as pedras. Aí trazer tijolo. Puxa isso. Aí trazer outra coisa. Eu quero isso, trazer outra coisa. Se confundiram. E cada um se dividiu os povos. 6 continentes aí. 5, né? 5 continentes. Se dividiram lá. Aí, dividiu. Você tem que aprender o seu idioma, a sua língua. Deixa eu ver como é que é no inglês. Deixa eu ver como é que é no alemão. Deixa eu ver como é que é não sei aonde. Deixa eu ver como é que é não sei aonde. Não sei o quê. E BBB. Confusão, meu irmão. Você continua com a Babel dentro de você. Você continua com confusão. Você não entendeu que Deus te colocou num lugar para você crescer e ser bênção naquele lugar. Não, eu tenho que aprender inglês que eu vou pregar lá fora. É vontade de Deus? For vontade de Deus, é um caminho muito árduo, muito difícil. É um caminho que você vai ter que se esmerar. Ah, eu tenho que aprender o aramaico. Você vai ter que se esmerar. Você vai ter que abandonar um monte de coisa para servir de verdade. Você vai ter que sair de uma zona de conforto. Os oferecimentos aqui, ó. Não. Vai dar ordem aos teus anos, com respeito, rapaz. Pode pular, só. Vai acontecer. Muito crente está fazendo isso. Mergulhando e pulando um monte de lugar que Deus mandou. Descendo para o abismo sem que Deus mandou. Deus não falou para você ir no abismo e envergonhar o inferno. Aí você está lá, eu quero envergonhar o inferno, vai lá, você sobra. Ai, vai dar ordem, você não vai tropeçar em pedra alguma. Porque eles vão estar te segurando. Prossiga para o alvo, querido. Prossiga para o alvo. Caiu, levanta. Se houver necessidade, o Senhor mesmo faz. O Senhor mesmo dá providência. Olha a resposta de Jesus, versículo 7. Jesus lhe respondeu. Olha a sabedoria dentro da palavra. Também está escrito. Jesus inventou alguma palavra? Jesus procurou alguma palavra? Não. Jesus disse assim, ó, também está escrito. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Não tentarás, na outra tradução, o Senhor teu Deus. Vou pular aqui, o que Deus vai fazer? Não, nós vamos lá jogar fogo no seu cachorro. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não põe à prova o Senhor teu Deus. Tem gente exigindo coisas de Deus. Cuidado. Tem que me dar, Deus, que é promessa sua. Anda logo. Estou por sua conta, não. Tem um monte de profeta, tem um monte de apóstolo, tem um monte de sacerdote, tem um monte de gente nessa terra fazendo isso. E levando um monte a fazer. Jesus fez pela vontade da palavra. Não vou fazer isso não, porque está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Filho de Deus. Ele pulava lá e saía planando, filho. Posava lá tranquilamente. Não ficava uma pedra no caminho, que ele dava hora para tirar as pedras.
Ele mandava as pedras sair. Ele não fez nada disso. O crente de hoje não, é mandão. O crente de hoje manda que é uma beleza. Inventa moda que é uma beleza. Cada um vai prestar conta para Deus. Ele usou a palavra. Ele usou a palavra. Ele usou a palavra. Ele levou o extremo da palavra. Ele não buscou nada em benefício próprio. Ele queria cumprir seu ministério, então ele não buscou nada em benefício próprio. Você tem que imaginar uma coisa, querido. Era Jesus, ele não tinha pecado. Ele não tinha que se arrepender de nada. Ele não tinha que confessar nada. Mas foi lá e foi batizado por João. Para que se cumprisse o mandamento. Não é porque tinha pecado, não há nada disso. Nada disso. Você sabia que no batismo estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Que coisa, né? Era Jesus lá. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. E o próprio Deus disse lá do céu: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Pai, Filho e Espírito Santo. Que coisa, hein? Quando você tem um Senhor, isso acontece na sua vida. Quando você tem um Senhor, isso vem na sua vida. O reino de Deus estabelece na sua vida. A vontade do Senhor é feita na sua vida. A Bíblia diz que Ele se fez pecado em nosso lugar. Que Ele que tomou as nossas dores. Que Ele que tomou as nossas enfermidades. Que Ele tomou o nosso lugar. Aquilo que era para nós, Ele tomou o nosso lugar. Ele se fez em nosso favor. Imagina o sofrimento na carne. Imagina a tribulação no espírito. O tempo todo ele ia ao monte orar, clamar ao Pai. O tempo todo ele falou: Senhor, é muito pesado. Esse povo está cheio de pecado. Eu estou pesado de pecado desse povo. Mas seja a sua vontade, não a minha. Está vendo o cumprimento da palavra de Deus? O tempo todo: Pai, é a sua vontade, não a minha. Eu podia falar: Senhor, é a sua vontade, mas eu não quero mexer com isso não. Não vou mexer com esse negócio de ajudar esse povo, não. O que é isso? Que povo difícil? Não. Foi atribulado, bateram, cuspiram, humilharam e ele firme lá. Não tinha pecado nenhum e ele firme lá. Veio todas as propostas e ele firme. Veio toda a chacota, toda, sabe, a vergonha, todo o pecado pesou sobre ele e ele firme. Todas as dificuldades, ele firme. Quantas coisas nós podemos lembrar aqui que foi colocado diante dele? Querido? Sacerdotes foram contra ele, escribas foram contra ele, a religião foi contra ele. Tudo era contra ele. Tudo, todas as coisas. Todas as coisas, tanto as comuns como as espirituais. E o Senhor ali, ó, firme. Por que Adão fracassou? Por que Adão fracassou no seu ministério? Por que Adão sofreu? E por que Adão foi tirado do Éden, foi expulso do Éden? Por que Adão trouxe ruína e pecado a toda a raça humana? Porque desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus. O pai conversava com ele desobedeceu, porque ele ouviu ao inferno, ele ouviu Satanás. Se não morrer não, como se não morrer não? Com medo daquilo que Deus falou: não precisa comer não, que eu sustento vocês. E nós continuamos querendo ser Adão. Nós continuamos querendo ser Eva. Nós continuamos querendo errar e falhar. Não nas coisas assustadoras, mas nas coisas espirituais. Uma delas é não ter conhecimento da palavra. De leitura, de meditação, de oração. De repente Deus está te respondendo aí. O diabo desistiu? O diabo, vamos abandonar esse camarada. Já que és filho de Deus, então você fica aí, eu vou guerrear de outra forma. Não, eu preciso vencê-lo. Eu preciso vencê-lo. Achou que ia vencer Jesus ali. Achou que ia dominar Jesus ali. Perseguiu Jesus o tempo todo, porque ele achou que na cruz ele tinha sido vencedor. Não foi, perdeu e perdeu de vez a sua autoridade. Foi entregada a nós a dar continuidade dessas coisas de Deus, de proclamar as verdades de Deus. Já continuou tentando, continuou com as propostas.
continua nos sufocando, continua querendo nos destruir. Sigamos o exemplo de Cristo. Sigamos a palavra de Deus. Versículo 8. O ápice da tentação do camarada. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. Pegou pesado, hein? Todos os reinos do mundo, o resplendor deles todos, o poder deles, a autoridade deles, todos os problemas de falcatruas e todas as ganâncias, tudo, mostrou tudo. Falou, bom, eu vou expor para o Filho de Deus, já que é Filho de Deus, tudo isso, eu vou convencer Jesus. Eu vou convencer Jesus a largar esse ministério dele e aceitar essa proposta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Ó, eu abri o livro para você, está todos os meus reinos aqui, ó. Olha o resplendor deles, muito ouro, muita prata, ó, só coisa boa, só os prazeres da vida. Tudo isso eu vou te dar. Vem cá, Jesus. Lá no altar, né? Tudo isso eu vou te dar. Aceita? Aceita. Só tem uma coisa que tem que fazer. Prostra e me adora. Quando abandonamos o Senhor, a quem a gente está adorando é acabando. Quando se larga as coisas de Deus, quando se larga a palavra de Deus, quando você está dentro da casa de Deus, não tem preocupação com essa palavra, não está nem aí para essa palavra. A quem você está prostrando e adorando? Não, pastor, acaba logo, porque eu tenho que assistir um negócio em casa. Não. Pastor, acaba logo, porque eu tenho que esquentar a janta. A minha barriga está roncando também, meu irmão. Pastor, minha barriga está roncando. Prega mais alto, senão eu vou dar para escutar o ronco. Acaba logo, pastor. Quem você está adorando aqui? Se você não tem vontade de ouvir a palavra de Deus, se você não tem, sabe, essa fome de comer desse alimento, você é enganado. As propostas dele, queridos, é ou não é? É ou não é? Isaú foi um prato de lentilha. Não tinha compromisso com nada. Nada. Era o primogênito, tinha todo direito. Deus falou assim, não, vou ter que dar para o outro, porque não tem compromisso com nada. Sansão, todo o poder, tudo para usar, para defender Israel, para acabar com os inimigos. Não cumpriu. O que ele fez, meu irmão? Vivia manipulando, vivia com mulheres e vivia... Não, se você me amarrar com cordas virgens, aí acaba a minha força. Se você fazer isso, acaba a minha força. Nazireu não podia tomar vinho. Se deslanchou nos deleites e prazeres. O que aconteceu com ele? Foi envergonhado. O seu reinado foi ceifado. Aquilo que ele ia julgar Israel foi cortado. Podia ter julgado muitos anos, honrando o Senhor. Deus deu ele força para isso. Ele usou a força para outra coisa. Deus te dá força para prosseguir. Deus te dá força para crescer. Mas você não te dá força como ela tem que ser usada. Não usa, sabe, crendo, buscando, perseverando, honrando Deus, buscando discernimento, crescendo. Por isso que Adão fracassou. Eu peguei em nome de tudo. Deus me deu total liberdade. Então vamos comer dessa árvore. Então, Adão, por que você fez isso? Acabou o seu reinado. Agora você vai trabalhar, suar para você trabalhar e comer seu pão. Ó, você, mulher, você vai ter que se dar a luz a fios para que você não venha se perder. E tantas outras prerrogativas que Deus usa aqui. E aí, queridos? Jesus mostra aqui claramente, ó, ao contrário de tudo que Satanás esperava, Jesus foi contra ele, foi
a palavra foi a palavra de Deus, a palavra de seu Pai. Direto a ele. Fala, o que é isso, Satanás? Quem é você? Não, mas eu estou te dando os reinos, eu te dando todo o poder. Só você dá uma prostadinha aí, dá uma adorada. Me dá uma adorada aí. E nós fazemos uma facilidade. Tem um monte de gente beijando o monte de Faraó, vai ficar escravo de Faraó. Você não está beijando mais o monte de Faraó? Então, glória a Deus. Beijava a mão no Faraó doido lá. Ué. E tem gente que continua beijando a mão no Faraó. Preso às coisas do inimigo. Jesus mostrava aqui para Satanás que ele não queria esses reinos, não. Ele mostrou para Satanás que ele não queria nada disso, que ele não precisava nada disso. Que a missão dele era o contrário, era tirar do coração das pessoas essas propostas. Que ele veio para tirar o pecado e estabelecer a comunhão entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Mais uma vez ele falou assim, não, ele vai usar o poder dele, ele vai aceitar, não vai acontecer nada com ele não, mas destruir todo o reinado dele, nós não existiríamos, porque aí a terra se consumava, Deus. Usa seu poder nisso, você pode tomar isso tudo aí, o pai não vai fazer nada com você não, ele não vai pôr você para trabalhar com o suor do teu rosto, não se preocupa não. Coisa, né? Invalidaria o ministério de Jesus na terra, invalidaria o propósito de Deus para a vida aqui nossa na terra. Olha o que Jesus fala com ele no versículo 10. Jesus lhe disse, olha que interessante, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aí Satanás retirou. Vou atentar agora a igreja. Eu vou atentar agora os discípulos. Eu vou ficar barrando esse caminho e não vai acontecer esse ministério desse Jesus, não. Já que é o Filho de Deus, então eu vou investir mais pesado. Eu vou aniquilar os que te seguirem. Quantos morreram fazendo a obra de Deus? João Batista já tinha sido um. E quantos outros, se a gente for lá em Hebreus e olhar? Pessoas comuns, simples, e Jesus firme no ministério. E não nos deixou órfãos, deixou esse Espírito Santo que nos revela todas essas coisas. E que nos chama a adorar a Deus. E só a Ele prestar culto. Toda referência tem que ser a Ele. Tudo que eu fizer tem que ser para Ele. Deus, muito obrigado, Senhor, me ajuda. Tudo em Cristo, tudo em Deus. Só assim o diabo deixou. Depois no versículo 11, que o diabo deixou. Jesus não pediu nada. Jesus não pediu nada. Os anjos vieram e o serviram. Ele não pediu nada. Depois que o diabo retirou, aí Deus mandou. Então muitas vezes Deus manda a gente fazer a providência na vida das pessoas, depois que a pessoa tem essa visão. Que o diabo não manda mais nela, que o diabo não tem poder sobre ela. Retirou todas as coisas. A pessoa está querendo servir Deus de verdade, adorar Deus de verdade, prestar culto a Deus de verdade. Amém? Então estão aí as propostas, estão em todas as coisas. Cabe a nós fazermos como Jesus fez. Ficar totalmente na dependência do Pai. Ficar totalmente dependente da palavra. Totalmente dependente da palavra. Totalmente buscando a palavra. Jesus em momento algum buscou o seu benefício próprio. Não se engrandeceu em nada. Ao contrário, ele estava totalmente na dependência do Pai, no propósito que o Senhor propôs para a vida dele. O sustento que Deus desse para ele, assim seria. Tinha lugar que Jesus chegava aos seus discípulos, não sabia o que ia comer não, queridos. Se Deus ali não enviasse anjos,
famílias ali falaram: Jesus, você vai almoçar na minha casa, você vai posar na minha casa. Muitas vezes, eles ali alugavam uma casa para poder ficar em algum lugar, e eles tinham ali o dinheiro que eles tinham, eles iam lá, compravam, e aquilo dava para sustentar Jesus e os seus discípulos. Vou mais além com você, Senhor, só 2 pãozinhos, só esses peixinhos lero-lero aqui, essa multidão, esse montoeiro de gente, nós vamos sustentar. Dá a vocês a eles o que comer. Mas nós não temos nem para nós. Nossa barriga já está difícil, de gerar com isso todo. Ele falou assim: daqui, vamos pedir ao Pai? Vamos pedir ao Pai: Senhor, eu abençoe e consagre esses elementos, esse pão, esse peixe diante do Senhor. Senhor, sacia a fome desse povo. Não vou mandar esse povo embora sem alimento, sacia a fome deles. Veio o milagre da multiplicação. Jesus pediu ao Pai. Vamos pedir ao Pai, amém? Louvor. Vamos clamar ao Pai. Vamos buscar a presença do Pai. É isso que é importante para as nossas vidas. Isso aqui muda a história, queridos. Isso aqui muda a história. Vir à casa de Deus e não fazer a vontade do Pai. E não proclamar o nome do Senhor. Não rejeitar as propostas. Invalidar a promessa de Deus para a nossa vida. O nosso ministério se sucumbir, para a gente perder as coisas. Não, tem que ficar dependentes do Pai. No propósito da vontade de Deus para nossas vidas. Ser obediente à palavra que Ele nos diz. É esse Deus que te justifica diante do acusador. As suas palavras de bonzinho, de santo, não justificam diante de nada, não, meu irmão. Agora, o Senhor te justifica. Esse é meu servo. Não, o seu servo errou. Não tem problema não. Eu vou corrigir, mas ele é meu. Está vendo a diferença, meu irmão? O manipulador, o acusador, o tentador vai tirar isso de você. A justificação do Senhor na sua vida. Fique vivo, porque é isso que ele rouba. E já roubou de muitos. Tem muitos aí no mundão, com 8 demônios ou mais, porque foi tirado deles essa unção. Foi tirado esses dons. Porque aceitaram os reinos, aceitaram as propostas, se prostraram diante do inimigo. Não tem nada a ver, não. Já vi reportagem, muitas reportagens aí. Muitos pastores deixou de ser pastor para ser outra coisa. Menos servo do Deus Altíssimo de verdade. Esse ministério aí, que eu tenho um ministério muito maior para você, a proposta do diabo. Você vai ganhar muito, vai acontecer muito. Não é esse o propósito, Deus sabe o propósito de todas as coisas. Mas tem muitos que estão saindo, porque a proposta enche os olhos. Tem muitos que abandonam a veracidade da palavra de Deus para seguir caminhos de Satanás. Depois ainda quer culpar Deus. Possa ansiar para estar juntos, para buscar a presença de Deus. Buscar aí o que o Senhor tem para nós, o propósito dele para nossas vidas. Amém? Muitas outras coisas nós vamos estar falando quinta e domingo. Fique de pé na presença do Senhor. Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Porque está escrito assim: o homem precisa de viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra diz que não devemos pôr o Senhor à prova, não devemos tentar ao Senhor. Então, se humilhe na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Não há ninguém melhor que ninguém. É o Senhor que cuida de todos nós. Faz isso, faz aquilo. Determina isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Tenta seu Deus, não. Não tenta seu Deus, não. Não põe à prova seu Deus, não. Então tá, eu vou te dar todos os reinos então. Você me adora e tudo, que isso vai ser para amanhã. Amanhã vai mudar a história da sua vida, mas você tem que abandonar Deus. Satanás, vai embora, só me ajuda aí. Eu tenho que adorar a Deus. Só a Deus, só o Senhor e só a Ele
prestar culto. Preste a culto e adore a Deus. Amém?